Então, pessoas. Como falei em vídeos anteriores, hoje vamos tentar explicar um dos buracos em atividade paranormal. Se Lois precisava cumprir seu trato com Toby de um filho homem, por que raios ela não tentou de novo até sair um homem? Detalhe, Lois e Kent fingiram ser uma família com Kate e Christie de 1988 até 1992. Por que raios eles não tentaram... E quando falei tentaram, vocês entenderam, né? Então, gente, em Dimensão Fantasma, Kent fala que Kate e Christie possuem dons. E um detalhe que um inscrito aqui do canal falou é que Kate parecia desde o início mais afetuosa com sua missão, tanto que ela deu um sorriso para Kent, enquanto sua irmã ainda estava apreensiva, abraçando ela. O dom delas, e principalmente de Kate, poderia ser tão poderoso que o clã quis a presença delas de forma permanente. Christie só morreu por conta do ritual, lá no segundo filme, que afastou ela de Toby. Sendo seu dom inutilizável pelo clã, a única razão dela continuar viva para o clã era a existência de seu filho que já era nascido. Mas, gente, não é só por conta dos dons. Lembrar por que Hunter é importante? Não pelo fato de ser um marcado isso também, mas pela sua data de nascimento. Hunter nasceu no mesmo dia que Layla, 06 do 6º mês do 6º ano do século XXI. Logo, era necessário que a promessa feita por Lois demorasse para que nascesse um filho neste exato dia. Agora, se Lois sabia disso, por que ela ficou tentando convencer a Julie, sua filha, a ter mais um filho? Gente, aí eu não entendi. Uma explicação para isso seria que Lois queria que outra família tivesse esse menino. Isso explica porque ela falou que estava preocupada com Kate e Christie para Julie. Mas acho bem difícil ser isso, já que, com os artifícios da viagem temporal, ela já sabia que o filho viria de sua linhagem. Agora, a partir de quando ela soube. Na cena em que Kent se apresenta para as meninas, ela fala que Toby pediu para ela fazer um monte de coisas. E que no começo foi bem difícil, mas depois foi recompensador. Pode ser que aqui ela já tinha aceito o destino de sua família, tanto que momentos antes, quando Dennis e sua filha foram mortos. Ela está sorridente. Pode ser que, nesse meio tempo, foi o que Toby precisava para se fortalecer dentro da casa de Katie e Christie. Lembre disso lá de Dimensão Fantasma. Demora um tempo para Toby se estabelecer no local. O próprio Atividade Paranormal 3 mostrou isso, em que Toby usa o medo de todos para ficar mais forte ali. E isso foi o necessário para dar origem a toda a linha temporal dos filmes. Ou seja, olha que louco! Até aquele ponto. O que a gente viu nos primeiros filmes poderia ser mudado agora, uma vez que Toby se estabeleceu naquela casa de Santa Rosa. Toda a linha temporal foi estabelecida. Faz sentido. Olha só. Uma vez Toby estabelecido fortemente ali, era fácil eles queimaram a casa e sua presença continuar forte para a vinda de Layla em 1992. E uma vez ele estando forte ali e na casa de Lois, era fácil. As meninas estarem super mega power influenciadas por Toby. Bom, pessoas. Isso tudo é teoria. Mas vocês têm que concordar que tudo isso não deixa a franquia bem mais interessante. Gente, para mais vídeos assim, deem o like e inscrição. Tchau!